Bora, massa atleticana, bora reagir aqui juntos à segunda parte do programa aqui do Jogo Aberto, porque o Everton aprontou uma pra cima aí da Renata Fã. Tá muito hilário, tá delicinha de acompanhar o choro da Renata Fã no programa do Jogo Aberto. Pra você que gosta de acompanhar as repercussões do Galo na imprensa esportiva, convido você a se inscrever no canal. É o Galão que vai ficar 30 dias agora sem entrar em campo, então vamos curtir bastante essa última vitória do Galo antes da parada FIFA aí do Mundial de Clubes, porque tá gostoso o programa, hein? Tá uma delícia. A Renata Fã perdeu até a linha porque a zoeira, a resenha tá garantida. Bora conferir, deixa o seu like, se inscreva, vem junto, vamos pro vídeo. Por que o Brasileirão não voltou apenas em julho? Não é? Pra que fazer essa sequência de 6 partidas uma noite de quinta-feira, dia dos namorados? Z4, não. Reza a lenda, né? Tá bem no amor, mas no jogo aquela coisa, né? Meu Deus. Agora Z4 um mês, hein? Nós vamos ter que mostrar essa tabela aí um mês. E vamos começar com um presentinho. Ó, tem um presentinho pra você, negão. Você tá demais hoje, negão. Hein? Dá um presentinho pra você. Irmão, 2 rodadas. 2 rodadas ou não? Me ajuda. E vem no passinho do Saci. 2 jogos. Segue o líder. Eu aviso ou vocês avisam? Eu comemoro hoje, o agora, o desempenho atual, o que o time entrega, a postura. Né, indo para esse período de recesso numa condição muito incômoda. Eu vou curtir o topo da tabela e o topo da felicidade. Comemorou muito cedo. Se eu contar pra você que é como termina, não como começa, eu já vi isso ano passado. A campanha, é claro que ela não é digna do Internacional. Né, os números mostram. Você me deixa doidona. Engole o choro, quietinho no seu cantinho, engole o choro. Sério, o torcedor, ele pode ser maltratado. Mas o torcedor do Inter, que começou o ano ganhando um campeonato estadual, após mais de 8 anos, tem que estar na zona do rebaixamento, 12ª rodada, tem muito campeonato, faltam 26 rodadas. Passar um mês inteiro olhando pra tabela e buscando o seu time lá no fim, lá no fundo da tabela. Cici, me ajuda! Deixa eu apresentar, posso apresentar todo mundo do debate? Fica à vontade, menina, mas não vai chorando não, que as lágrimas não vão aguentar aí. Eu sei o que ele tá fazendo aqui, né? Por que ele não tá em Minas, em BH, naquele estúdio lindo da Band, bem longe? O que é isso aí na sua mão aí? Presente pra você. Ganhou um presentinho ontem? Olha, Outro? Você quer presente grego? Você é maldoso. Você ganhou presente ontem, dia dos namorados. Ganhou? Ganhou? A única coisa que você viu naquele dia, naquela noite. Não faça isso. Eu trouxe mais um presentinho pra você. Deixa aqui que é pesado, viu? Presente. Isso é pra abrir depois ou agora? Peraí. Isso aqui quem mandou pra você foi o Átila. Tira o capelão daí. Foi o Átila. Eu não sei porque que ele foi embora cedo hoje. Hoje ou ontem? Hoje. Ah, não, mas então rendeu. Seguinte, presente que o Átila mandou, dia dos namorados. Tá entregue, viu, Átila? Vamos abrir só no final. Então deixa aí. Deixa aí. O que tem dentro da caixa? O que tem dentro da caixa? Eu não tô curiosa. Porque ninguém pode rir nem Não, depois do finalzinho do programa. Cara, finalzinho do programa, hein? Ai, deixa eu sentar aqui que eu tenho amor ao meu emprego. Você tem outro emprego? A pergunta era essa. Você tem outro emprego? Tá fazendo fofoca em outro lugar? Eu sempre digo, tem o dia da caça e do caçador. Hoje eu sou a caça, hoje eu tenho que ficar pianinho.
Ó, mas tem um mês pra você também ficar pianinha. Boa. E tem mais gente triste aqui hoje, hein? Tem mais gente triste aqui. Mas não é o Chico Garcia. Chico Garcia, sabe aquela história de empatar, às vezes é legal? Hein, Chiquito? Água de salsicha. Tá rindo de quê? Aliás, você é muito Que isso? Ei! Vai, Chiquito! Você é muito bem-vindo aqui, Everton. Eu nunca fiquei tão feliz de te ter visto. Eu sei, você falou isso ali fora agora. Mas assim, sabe que eu tenho boa memória, né? eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu tava lembrando aqui, Ronaldo, que em 2016... Olha, ó. Deixa eu falar com o Ronaldo ali. Em 2016, o Inter liderou o Campeonato Brasileiro. E foi campeão gaúcho. Nessa rodada de número 12, o Inter era quarto colocado. Olha aí, o que tá pior, né? E tem a chamada gangorra, você sabe, já falei aqui. Lá no Rio Grande do Sul, quando um sobe, o outro desce. Então depois de um... Tá Espero que depois de um mês... O Grêmio agora tá gostosinho, porque o grande problema do ser humano, só me estendendo um pouquinho, é a expectativa. Eu fecho agora pelo G15. Eu tô em 11º, eu tô feliz da vida. Agora tem gente que sonha com o título. Você tá na frente do Inter? Tem gente que sonha com o título. Você tá na frente do Inter na Meio de tabela. Meio de tabela, irmão. Tamo grande. Toca aqui, pô. Meio de tabela. É nóis. Ó, ontem eu cheguei aqui, ela disse, não, porque eu já fui lá no bolão, vitória do Galo e tal. Que o salto e aí tá chegando perto. eu na estratégia, pra ela assim, não, Renato, que isso, não, que nada, foi o estrago, 2 a 0 Não, mas o problema, eu não contava com o Vitória, com o Vasco da Gama e nem com o Santos. Que rodada delícia. Essa foi lisa, Nossa, hein? meu Deus Pô, do falando céu. em Vasco da Gama, aí eu sonhei que eu tava aqui, ó. Aí eu Flamengo, eu já voltei pra cá. Brau! Ai. Olha isso. Gente, nem jogaram e se mantiveram intactos na liderança do campeonato. Os flamenguistas estão delirando. O Cruzeiro perdeu a chance, o Bragantino também. Ou o Palmeiras não mudou a posição, tá tudo tranquilo e nem jogou. Ou o Bahia com o Semi, hein? Mas não servia pro São Paulo. É o mito, Não né? é? Fluminense tá aqui, perdeu a posição pro Bahia, mas bem colocado. Ou o Galo. Ou o Galo, Everton Obrigado, Guimarães. Renata. Obrigado. 4 contos do líder, hein? Não, eu não vou falar de nada e nem vou falar volte sempre. Não. Botafogo, que tá pensando no Mundial. Mirassol, hein, gente? Que audácia do Mirassol. Organizado. Corinthians e Grêmio. Ceará. Vasco passou. De São Paulo. Fala baixinho, sem soprar, senão São Paulo cai. Olha que a ladeira chegou ali, hein? Ó, o Santos saiu do Z4. Vamos parar aqui, né? Aí escorregou. Tá linda essa parte da tabela. Vamos pensar no Brasileirão só no dia 13 de julho. Ô, Rei, mas você tem que ficar animada. O Inter tá perto da vitória. E quem tem que ficar E animado... vai jogar com Vitória. Então, a próxima aí, ó. rodada é Inter e Vitória. Quem tem que ficar animado é o Santos, que pode voltar o Neymar ainda. Que bebida, você sabe ou não? Aqui eu já tô à deriva, já passei. Ó, lembrando que isso aqui é azul, hein? Tá na piscininha, velho. Oi, Átila. Como foi a noite? A geladeira tava cheia. O presente que você entregaria ontem, você mandou. A noite foi tensa e violenta. Você viu? Átila. Mais 18. Que isso. Curuzes, hein, bebê? Vou entregar o presente, viu, Átila? Eu só não vou pra baixo da mesa, que eu não quero ficar... Eu já tô lá embaixo. Deixa comigo, Átila. Deixa comigo. Beijo. Você sabe qual é o presente? Não, eu só vi, mas não posso falar. O Átila que mandou. Tem a ver com ele, tem a ver com o Átila. Então eu queria que você recebesse com muito carinho. Ficando curiosa. Porque o seu namorado... Mas por que tem o símbolo do Inter? É presente pra você, ué. É marido. Olha o Saci aí. Você não entendeu? Eu explico. O Átila já me passou Cicinho! tudo. Quer que ajuda? Ajuda aí. Olha, eu tô com o braço ruim. Olha, pera. Ó, vira pra cá assim, ó. Os caras pesam demais na Renata. Gente, é pesado. Tira pra ela, tira. É presente pra você. Olha a caixa. Tem a ver com o Átila. Explica. Pesado. Tem que explicar. Pesado. Isso. Aí, pronto, aí. Esse é pesado. Aí, pronto. Daqui a caixa, pronto. Pronto, bebida. Agora pode abrir o olho. Já sei. Tem que abrir o olho mesmo. Não.
Roger Barcelos. Ai, ai, ai. Renato, isso aqui... Cadê o Rocher? Cadê o Bruno Gomes? Cadê o Vitor Gabriel? Cadê o Fernando? Cadê o Carboneiro? Cadê o Alan Patrick? Então é o outro lado, bebê. Eu não sei mexer nisso. O Everton nunca trocou o pneu. Que coisa, não pode. Sério. Não, cara, não interessa o lado. Esse aqui é um macaco. E aí eu perguntei pro Átila, mas por que um macaco? Aí ele disse, porque isso aqui é pra fazer um levantamento de quem está no rebaixamento. Então, presente pra você, fica à vontade, tá aqui, presente do Átila. Guarda com carinho, pelo menos pelos próximos 30 dias você vai ter que usar. Se o Átila realmente mandasse esse presente, ele passaria 30 vidas sem me ver de novo. Agora azedou. Valeu, Você entendeu, né? Eu não, foi eu que mandei. A sorte dele é que ele mandou outra coisa. E mas atleticano, pra gente continuar falando aqui do nosso galão, temos aqui uma análise dos donos da bola da TV Band Minas. Quero deixar na descrição o link como créditos. Bora conferir aqui a análise dos comentaristas mineiros a partida do Galo 2-0 para cima do Internacional. Bora ver. Boa tarde para todo mundo. Bora falar um pouquinho sobre o Atlético. O Galo, os números chamam a atenção, principalmente no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 8 jogos, ou 24 pontos disputados, o Atlético ganhou 18. Nesse período, 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates. Então o Atlético vem de uma sequência muito boa e isso deve ser exaltado. É claro que existem problemas e os problemas podem ser resolvidos de alguma forma durante esse período que o Cuca vai ter. A gente vai falar bastante a respeito da vitória do Atlético, uma vitória importante, com propriedade, um jogo aberto, um jogo que as duas equipes proporcionaram grandes lances. E a gente vai debater bastante, apresentar a turma hoje que está aqui comigo. Hoje tem a presença especial de Luciano Dias, sempre às sextas-feiras. Brenão, tudo bem? É o tio. E aí, Lu? Boa tarde, tudo bem? Estamos? Beleza. Você estava na arena ontem? Ontem não. Ontem quem trabalhou foi o Gabriel. Gabriel. Né? Gabriel, fala, Thiago. E aí, tio? Bom? Baluzeiro. Opa. Bom? Bom. Bom. Luciano, eu vou começar com você. Eu queria ouvir sua opinião. Hoje a gente já bateu um papo lá na rádio, então eu escutei o Breno, escutei o Thiago, escutei o Valu, mas eu queria te ouvir primeiramente sobre essa vitória do Atlético, uma vitória importante. Vitória muito importante. Elton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Antes de falar do jogo, parabenizar o Atlético pela ação ontem na Arena MRV, um espaço sensorial, principalmente para as crianças autistas. Isso é muito importante para os pais e principalmente para as pessoas ali que têm um espectro autista. Parabéns ao Atlético. O Mineirão já tem esse espaço também bacana, né, Elton? Legal demais. Agora, sobre o jogo, é interessante como o Atlético é uma montanha-russa dentro do jogo. Começou mal, o Inter pressionando, bola na trave, o Everton fazendo grandes defesas. Aí, do nada, o Atlético começa a jogar e aí pressionar o Internacional. No segundo tempo, a mesma forma. E você trouxe um retrospecto recente. O Atlético não fez nenhuma grande atuação. Mas o mais importante, Elton, é estar conseguindo os resultados. Sim. Contra o Fluminense, aquele jogo maluco. Teve outros jogos também, contra o Juventude, que é um sufoco no final. Mas o Atlético foi melhor no jogo de uma forma geral. Está conseguindo os resultados. E está ali a 4 pontos dos líderes do campeonato neste momento. Então, não são grandes atuações. O elenco a gente sabe que é curto. Muitas vezes o Cuca demora a mexer na equipe porque tem um elenco curto, não tem tantas opções no banco de reserva. Mas o mais importante é o Atlético conseguindo os resultados positivos de uma forma geral. E isso dá uma tranquilidade para o trabalho. Vai ter um mês aí para trabalhar, um mês importante. É um Atlético que tem o Rony crescendo novamente, o Rubens fazendo novamente um grande jogo. É um Atlético que ganhou um contexto melhor no sistema defensivo, está sofrendo poucos gols. O Everson, mais uma vez, muito importante nesse processo também. Agora, só uma cornetinha, Elton. O cara do time está devendo um pouco. O Hulk caiu muito de produção nas últimas partidas. E eu sempre espero um pouco mais do Gustavo Scarpa também. É outro jogador que é importante, mas está devendo um pouquinho. Sobre o Dudu, estreia diante de ser um jogo que ele não está em campo há muito tempo, está conhecendo os companheiros. Boa estreia. Vai render mais. Vai render mais, vai ser importante. Boa tarde, Elton, a turma de casa aí, pessoal aqui do estúdio. O Atlético fez o que tinha que fazer, o dever de casa. O Atlético chega nessa parada aí em 7º lugar, com a mesma pontuação do 6º colocado, está a 4 pontos do líder da competição.
Então, se há 2 semanas para trás tinha muita gente preocupada, agora dá uma tranquilizada, porque o Cuca vai ter um tempo para descansar o seu time. Claro que a gente ainda tem a expectativa da chegada de reforço, até precisa de um volante. Isso ficou mais claro do que nunca ontem, quando você vê o Fausto Vera não indo para o jogo, o Patrick com um problema de amidalite, você não ter no banco aí um volante, isso preocupa, claro, mas, como eu disse, vai ter tempo para poder se preparar para isso. Pontos positivos, para mim, ontem o Everson e o Rubens foram os 2 melhores em campo. Agora, me preocupa ainda a bola aérea defensiva do Atlético. Até os 15 minutos, o Atlético deu muito espaço para o Internacional. Bolas na trave, o Everson fazendo grandes defesas, um susto que o Atlético não precisa de passar. Eu acho que vai muito por essa questão do volante, contenção, né? Então, ainda tem a expectativa da chegada. Agora, o Dudu, uma boa estreia, mostrou que ele tem condição de melhorar, é o primeiro jogo, a gente não pode exigir tanto, né? Mas, volto a dizer, o conjunto do Atlético ontem, uma vitória como essa, nesse momento, era importantíssimo. E o Júnior Santos, que eu cobro tanto dele aqui, fazer um gol, né, reencontrar esse caminho do gol, ir para essa parada, eu acho importante. E ontem ele me falou uma coisa, quando eu entrevistei lá na Zona Mista, que eu gostei muito de ouvir. Ele disse que vai aproveitar essa parada, Luciano, claro, para descansar, mas para fazer também trabalhos extra, não só do clube, mas por fora, para poder aprimorar a parte física. Ontem ele fez um gol à la Júnior Santos, na explosão, na força muscular, cara a cara com o goleiro, tocou por baixo, com consciência, e é isso que o Atlético precisa. Então eu estou muito otimista, Elton, porque eu acho que o momento que o Atlético chegou aonde a gente esperava. Acho que dentro das circunstâncias, dos jogos que o Atlético andou escorregando, contra Corinthians, Grêmio, Vitória, ainda chegou bem nessa parada. Então a expectativa é que nessa retomada aí o Atlético pode ter um pouquinho mais de força e quem sabe, né, até surpreender muita gente, como meu amigo Thiago Fernandes, que não está dando nada pro Galo. Aqui, peraí. Que hora que eu disse isso que eu não estou dando várias vezes. Você já colocou o Atlético fora da Sul-Americana, da Copa do Brasil, do Brasileiro. Isso? Já, várias vezes. Quem acompanha o programa sabe. Eu fiz isso quando? Eu estou só colocando isso para você. Não tem problema nenhum você discordar do que eu falo. Não tem problema nenhum. Agora, mentira com meu nome eu não vou tolerar, irmão. Desculpa. Porque em momento algum eu disse isso. O que eu digo é o seguinte, e é simples, básico. Para mim, o Atlético é um elenco que vai disputar isso aí mesmo. É isso. É ficar em 7º, 8º, 6º. Eu não acho que o Atlético hoje tenha capacidade para disputar lá em cima, para o título brasileiro. Tá falando por causa do elenco que o Atlético... Não estou falando o que você está falando, não. Você já está descaracterizando o Atlético, você já tirou o Atlético da competição, é isso? Para ser campeão, o Atlético não tem a menor chance de ser campeão brasileiro com esse elenco. Menor. Para o Atlético ser campeão brasileiro, precisa contratar. Se não contratarem, esqueça. Não vou ficar aqui iludindo o torcedor, porque é o que você está fazendo. Eu vou ficar aqui falando que eu consigo enxergar de verdade. O Atlético hoje é um time para lutar por uma vaga na Libertadores. É simples. E agora, eu quero ver também outra coisa. Além disso, mandar um recado pro meu amigo, Luciano Dias. Está sentado aí do seu lado, viu, Galante? Por que você não olha para ele? O Júnior Santos vai fazer o Luciano Dias engolir a língua. Não vai ser queimar, não. Ele vai ter que engolir a língua de tão quente que ela vai ficar. Por quê? Porque ele joga muito mais do que o Paulinho. Já tem 3 gols na temporada. Ontem foi mais uma vez fundamental para a vitória do Atlético. E o meu amigo Luciano Dias, aliás, não só o Luciano Dias, o camarada que está do seu lado aí, o Breno. Tomara, vai hein? ter que Amém. a língua, porque vai ficar muito quente de tanto que vocês vão queimar então, a língua. Tem mais gente no estúdio. O Elton não. O Elton sempre apostou nele. Inclusive, o dia que você falou que desistiria dele em 15 dias, o Elton ficou pé da vida sentado ao seu lado. Não, do Paulinho que eu tô falando, da comparação. Não. Você disse que desistiria dele. O Luciano disse que não. Então, ele vai fazer essa turminha dali, ó, que tá do lado de lá, engolir a língua, porque ele joga mais do que o Paulinho. Aliás, já tem 3 gols e o Paulinho no Palmeiras. A cara do valor para vocês, desculpa. Aqui, só para eu seguir aqui a linha de raciocínio, o Luciano, ele chamou atenção para a questão do Atlético nos últimos 8 jogos. Está invicto, mas ainda não fez uma grande partida. Valu, eu levo essa pergunta para você. Tá faltando mais do Cuca potencializar o elenco que ele tem nas mãos? Boa tarde, Elton. Boa tarde para os amigos. Eu acho que a realidade do Atlético, e eu sempre bati nessa tecla quando o Atlético quando termina a 4ª rodada, era só a 4ª rodada, mas o campeonato mostrava o Atlético na 19ª colocação com 2 pontos.
E depois o Atlético foi subindo, esteve em 10º. Aqui no programa, algumas vezes, a realidade do Atlético é essa. Não, para mim, eu sempre bati na tecla. A realidade do time do Atlético, com todas as questões que tem de falta de cobertura de elenco, de necessidade de mais qualidade, mas eu sempre bati na tecla. A realidade do Atlético não é essa. Não é segunda parte de tabela. É, pelo menos, onde o Atlético está hoje. E eu acho o G8 hoje, ali, a 7ª colocação, com a distância de pontos extremamente ponderada. Eu acho que equipes que estão... Vou pegar exemplo do Palmeiras, que em algum momento foi o líder, hoje é o 4º, em que pese um ponto atrás apenas do líder. Eu vejo que o campeonato vai acontecer isso. Vai ficar um bloco de 8 times, pelo menos, não muito distantes um do outro. Eu acho que o Atlético, em termos de pontuação, está dentro da realidade do elenco, na minha visão. Nunca ponderei aqui que o Atlético está nessa posição, o campeonato do Atlético é isso aí mesmo. Não vai ter possibilidade de brigar. Não, o Atlético tem e tem que ser cobrado por isso. Jogadores têm que ter consciência disso. E o Cuca, repito, mesmo com as várias deficiências que a gente já citou aqui, a diretoria faltou com o Cuca de dar mais profundidade a este elenco, etc e etc. E eu sinto falta também, Elton, acho que em algum momento, para fazer um exercício diante do que disse o Luciano. Se esse Atlético de montanha-russa foi capaz de terminar essa primeira parte do campeonato a 4 pontos do líder Flamengo e bem colocado, imagina se o Cuca conseguir, e para mim é o grande trabalho que tem que ser feito no Atlético, na parada. Eu imagino. Não é apenas ficar pensando nos reforços a chegar, é melhorar o nível de jogo de quem está aqui. Porque quem está hoje no Atlético vai ser 90%, 95% do elenco que vai caminhar até o final do ano. Então é para o próprio torcedor atleticano fazer esse exercício. Se variando tanto foi possível fazer essa campanha, imagine com um time mais confiável, Elton. E sobre reforços, né? O Cuca também falou na coletiva de ontem. Vamos ouvi-lo. A voz do além já falou, vem, agora, plim! Não tira, porque ele não vai sair, né? Se fosse para sair, tirava. Então, assim, é até bom que eu possa falar um pouquinho. Essa semana aí nós tivemos uma entrevista do nosso chefe, né? Do presidente da SAF, e que ele foi bem franco, bem transparente, né? Ele expôs os problemas que o clube vive, falou que não vai onerar mais a dívida, ou seja, não vai gastar mais, né, falando o nosso linguajar, e que a gente tem que ser autossustentável. E nós, profissionais, a gente tem que entender isso. É um projeto, era isso que eu queria. Projeto, ele está aqui, e eu vou seguir esse projeto à risca. E eu vou tirar tudo que eu posso desse elenco e mais um pouco, porque agora a gente sabe que é isso. De repente, você consegue trazer algum jogador, pela saída de algum que possa ter, sem ônus ou com ônus baixo, né? E aí para isso aí está o Vitor e o Paulo Brax para buscar isso, né? E agora nesses dias isso pode acontecer. Então o torcedor atleticano fica atento. A gente vai debater bem essa sonora aí, que essa sonora dá alguns indícios. E a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, mas antes eu tenho um recado sobre esse debate aí, sobre essa questão. Sobre o debate eu nem sei se vai existir, porque o Cuca falou vários pontos. O que chamou a atenção, Breno, no bate-papo ontem com o Cuca? Eu acho que vale a pena a gente analisar bem a fala do Cuca. Primeiro ele fala que agora ele sabe o projeto do Atlético, né? A partir do momento que o Rafael Menin expôs, então agora ele entende e vai trabalhar em cima desse projeto do Atlético, né? De não aumentar a sua dívida, mas o detalhe final da fala dele, né? Não quer dizer que o Atlético não vá contratar. A gente viu o Palácio saindo, você abre um espaço na folha de pagamento. Ontem o Fausto Vera não foi para o jogo, já sinalizando o interesse de sair do Atlético. É outro que pode abrir um espaço na folha de pagamento, né? Eu imagino que talvez mais alguns jogadores podem sair aí também. Entendo que o momento do Atlético é de contenção financeira, mas não acredito que o Cuca não vai ter os reforços que ele está pedindo. Até porque a competitividade, ela precisa de ser colocada como uma prioridade do Atlético. Eu falei aqui um pouquinho antes, até precisa se reforçar, precisa do volante, o Cuca quer um volante, quer um zagueiro, né, quer um 8. São jogadores que eu acho que dentro daquela situação de oportunidade de mercado, nós vamos ver chegar o Atlético. Então, importante o Cuca e a diretoria entrarem numa sintonia,
ok, não vai haver um aumento nas despesas do Atlético, mas um ganho na competitividade. Porque realmente o Atlético ainda precisa de reforço. Aqui, me chamou a atenção nessa fala do Cuca, quando ele fala assim, agora entendemos a situação do clube. Também. Agora sabemos da situação do clube. Então isso chama atenção, que parece que assim, agora, tá, gente? Agora todo mundo tá na mesma página. Me dá uma sensação de reajuste de rota com relação àquilo que começou o ano do Atlético. E eu acho que dessa forma, Elton, quando as coisas são jogadas às claras, eu já disse e repito, eu acho que maior do que o trabalho de trazer o meio-campista, que a gente já grita aqui, que é uma necessidade muito grande do Atlético, mas para além desse jogador que vai chegar e dos outros que o Breno acabou de trazer, eu entendo que o maior trabalho do Cuca nesse período vai ser exatamente com esse atual elenco. E da forma que ele falou ontem, eu acho que fica assim, transparente e com honestidade para com o torcedor atleticano, em termos de é o time que ele vai ter que abraçar a maioria desse elenco mesmo que está aqui hoje. E um ou outro reforço que vier para a sequência da temporada. O time basta montado, né? Então, Lu, só porque você levantou essa bola sobre o time entregar mais, dar mais agrado, ver jogar, desempenhar melhor, ter jogos mais interessantes de rendimento mesmo. Você levantou essa bola. Quais jogadores você poderia pontuar, por exemplo, do time titular, jogadores que ainda não estão rendendo aquilo que pode render e que pode fazer esse Atlético ainda dar um saltinho ainda na tabela? Eu acho, Elton, de uma forma geral, por exemplo, eu espero mais do Alonso. Eu acho que tem jogadas que ele tem vacilado. Para mim é um ótimo jogador que faz a função até de lateral esquerda na seleção paraguaia, por exemplo. Eu espero sempre mais do Scarpa. Eu acho que o Scarpa ainda não virou no Atlético, como a torcida esperava quando ele foi contratado. Aquele início com o Milito? Foi o início, mas um início tímido, depois parou. Não foi aquele Scarpa que muitos torcedores esperavam. E dentro do jogo mesmo, protagonista. E dentro do jogo mesmo, no primeiro tempo, algumas jogadas de contra-ataque, ele deixava morrer o contra-ataque. Ele é um jogador diferente. Tanto que tem fera de bola que só o Scarpa sabe fazer nesse elenco do Atlético. Então, a gente espera mais. A gente está cobrando do Scarpa porque é um jogador que pode mais. E, neste momento, o Hulk, neste brasileiro principalmente, está devendo, né, Elton? Mais uma partida ruim, meio fora de sintonia, assim, com os demais. Então, são alguns jogadores que podem acrescentar mais ao Atlético. Mas, eu acho que o Atlético só não rende mais porque tem um problema ali no segundo volante, principalmente. Esse problema no meio-campo, a saída de bola do Atlético muitas vezes é dificultada. O primeiro não? O primeiro você acha que está tranquilo? Eu acho que se você tiver um segundo volante que se complete ao Alan Franco, você resolve boa parte dos problemas. Mas é que o Alan não é a dele, né? Mas é porque ele está fazendo ali. Porque há a fama que o primeiro volante tem que ser o mordedor. Não tem que ser brucutu sempre, não. Não é nem o que o Cuca quer, né? Quando você tem um complemento, né? O problema é que não tem um complemento. Olha o Gabriel Menino, algum momento foi o Patrick, outro momento foi o Fausto Vera, já foi o Rubens, que eu acho que é um jogador que pode até, dependendo, encaixar ali. O Atlético tem um time base, titular, 80% montado. O que falta ao Atlético é olhar para o banco de reservas, eu quero um novo panorama para a partida. E aí o Cuca olha para o banco de reservas, o jogo pede alguma mudança tática, alguma mudança física, e aí ele prefere segurar, demorar a fazer uma substituição, porque o banco ainda está devendo. Acho que contratações pontuais vão acontecer, e só complementando a fala do Cuca, ele deixou claro, contratações vão acontecer, mas oportunidade de mercado, não vai investir. Só para tirar uma dúvida aqui. Quando você fala do Hulk, você acha que é o lado dele técnico, individual, ou você acha que o coletivo pode também estar atrapalhando? Acho que as duas coisas somando. O Hulk individualmente, algumas jogadas não estão saindo, e ter alguém para conversar como ele tinha antes, hoje não tem tantos jogadores para conversar assim. Ô, Thiago. Muito bem, galera. É o Galo que vai para essa parada aí em busca do reajuste, em busca aí daquele refinamento do que precisa ser melhorado. Os jogadores vão ter uma férias aí de mais ou menos 15 dias e vai retornar aí, se Deus quiser, muito bem. Não vai, né, não pode abusar também demais das férias, senão volta muito abaixo fisicamente, isso pode atrapalhar o Galo.
Acho que isso internamente deve estar bem alinhado com os jogadores, né? Para não deixar mais para pegar mais pesado aí no final do ano, né? Nas férias. Essas férias aí mais para relaxar, para descansar, para curtir a família e para se preparar mentalmente, porque vai vir uma sequência muito forte, hein? Copa do Brasil, Sul-Americana, só jogo decisivo em cima de jogo decisivo. O Galo a 4 pontos do Flamengo, mas com um jogo a menos também aí do que o Palmeiras, que tá com 22, 2 pontos aí do Palmeiras, mas é um campeonato que tá aberto, né? Pro Galo brigar pelo título, acho que eu concordo muito com o Thiago Fernandes, não que o Galo não tenha possibilidade de maneira nenhuma de lutar pelo título, mas com esse elenco da maneira que está, sem sair algumas peças que estão meio encostadas aí e chegando alguns reforços que possam agregar aí e somar no time do Atlético, aí o Galo é isso aqui, é G4, G5, G7, G8, o time como está, porque realmente na realidade o Palmeiras e o Flamengo tá bem descolado ali dos demais, é os dois que eu vejo mais acima aí, mas no meio de temporada todo mundo sempre chega 1, 2, 3 reforços, tem times que reforçam mais, então na segunda parte aí é outra parada, né? Outro campeonato, mas é isso aí, rapaziada. Comenta aí se você ainda tem esperanças que o Galo vai render mais, que esse time vai mostrar mais futebol, mais conexões, mais jogadas bem trabalhadas, correr menos risco também, que o Galo infelizmente ainda corre bastante risco na sua defesa. Mas comenta aí, quero saber a sua opinião. Galão que vai entrar de férias agora, a gente vai ficar 30 dias sem o nosso Galão, então vamos curtir essa vitória aí contra o Internacional, porque o Galão vai nos deixar saudade, hein? Vou ficando por aqui, massa. A qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do nosso Galão. Fui!